Olá, seja bem-vindo à Unesc, a Universidade do Extremo Sul Catarinense. Um lugar onde a pesquisa, o ensino e a extensão andam lado a lado, pensando no bem comum. Um lugar onde a ciência tem lugar de destaque. E é sobre a ciência que nós vamos falar a partir de agora, neste programa especial da Semana de Ciência e Tecnologia da Unesc. Entender o passado, vislumbrar o futuro e descrever o presente é uma das funções da ciência que contribui para a humanidade, transformando conceitos, atitudes, tecnologias e a própria cultura do nosso tempo. Embora essencial para a humanidade, a ciência é recente. Com mais de 150 mil anos desde a origem dos primeiros seres humanos, apenas nos últimos séculos é que ela foi difundida e a Unesc vem contribuindo para este potencial. E o maior momento de socialização deste conhecimento é durante esta semana voltada para a ciência na universidade. Mas afinal, para que serve a ciência? Será que isso está claro? Você já pensou nos resultados e benefícios da ciência? Quando se quer testar uma teoria ou quando se busca comprovar algo, aí temos ciência. Esse é o princípio básico de um pesquisador. Bom, a ciência é toda a pesquisa ou investigação que ela é causada por uma curiosidade. Então, basicamente, a ciência, a fonte dela é a curiosidade do ser humano em cima de algum aspecto relacionado com qualquer área do conhecimento. Pode ser ciência básica, pode ser uma ciência aplicada, que isso resultaria em uma tecnologia. Pode ser na área de saúde, na área das engenharias, na área das humanidades, na área de ciências sociais aplicadas, né? Então, qualquer curiosidade que exista por um pesquisador, no nosso caso aqui da Unesc, por um professor que ele é pesquisador e que ele queira investigar essa curiosidade que ele tem, isso ele acaba gerando ciência. Com tantas aplicações em diversos segmentos da sociedade, a ciência está no contexto da universidade, um ambiente perfeito para a geração do conhecimento que acontece por meio da pesquisa. Seja na descoberta de novas formas de aprendizagem, nas discussões do bem público visando o bem-estar da comunidade, descobertas para a área da saúde ou ainda pela geração de novas tecnologias nas obras de engenharia. A busca pelo conhecimento e a constante evolução do saber passam pela Unesc. A ciência é fundamental, porque a ciência é o modo como o ser humano, ou pensando em termos do pesquisador, que seria o ser humano mais preocupado com a investigação, é o modo de ele tentar entender o que acontece na natureza, né? Tanto que nós diferenciamos as ciências naturais e as ciências aplicadas. Há uma forma mais, digamos, ortodoxa e mais tradicional de considerar que ciência são apenas 3 áreas, que seria a física, a química e a biologia. É super tradicional. É claro que nós temos as ciências dos materiais, ciência da computação, ciências contábeis, ciências econômicas, né? Mas isso é só para dar uma ideia de que há realmente um conservadorismo. Então a ideia da ciência é você gerar conhecimentos, tentar entender o que acontece com a natureza. Aqui a pesquisa começa muito cedo. O Museu de Zoologia, que fica dentro da universidade, proporciona a interação dos pequenos com o acervo de espécies nativas da região e o contato com réplicas de animais que fazem parte da evolução humana. É o ambiente do saber que está preparado para receber os alunos e pesquisadores em qualquer fase da vida. Dentro da Universidade do Extremo Sul Catarinense, as áreas do conhecimento são divididas em 4 núcleos, chamados de UNAS. A universidade é um grande laboratório de produção de conhecimento. No entanto, a produção desse conhecimento, ela se faz em diferentes áreas, em áreas específicas. E para que fosse possível implementar as políticas de ensino, de pesquisa e de extensão focalizado nas diferentes áreas do conhecimento, é que se organizou as unidades acadêmicas. Cada uma delas, então, respondendo a essas necessidades, dando conta dessas demandas pela produção do conhecimento. Nós temos então a Unidade Acadêmica de Ciências da Saúde, onde estão postos ali os cursos de graduação, pós-graduação, mestrados e doutorados, além dos projetos de extensão voltados à área da saúde. Temos a Unidade Acadêmica de Ciências Sociais Aplicadas, onde estão também alocados nessa unidade os cursos da área de Direito, de Administração, toda a área de Gestão está colocada nessa unidade. A Unidade Acadêmica de Humanidade, Ciências e Educação, onde estão toda a área do conhecimento então voltado à licenciatura, à educação propriamente dita, com mestrados, mestrado também na área de educação e na área de ciências ambientais. E
a unidade acadêmica de Ciência, Educação e Engenharias e Tecnologia, que é a UNA7, onde estão então os cursos de engenharias e toda essa área do conhecimento, como tecnologia da informação, com mestrado em engenharia de materiais, que também fica localizado nessa unidade acadêmica. Esse formato ele tem sido avaliado muito positivamente pela instituição, tendo em vista que tem sido possível focar mesmo as políticas institucionais nas diferentes áreas de acordo com as necessidades sociais, inclusive, porque o que se faz aqui é contribuir com o desenvolvimento regional e, sobretudo, né, atender às demandas sociais, tendo em vista que nós somos uma universidade comunitária. E é para fortalecer todo esse conhecimento que centenas de pesquisadores em dezenas de laboratórios trabalham diariamente na Unesc. Mas para que tudo isso seja possível, é necessário que se valorize a pesquisa, a ciência e o empenho dos profissionais que dão sentido ao bem comum. E o resultado de tanta dedicação são as conquistas que a Unesc tem obtido nos últimos anos. A Unesc hoje, no quesito pesquisa e inovação, ela tem um reconhecimento nacional e internacional, tendo em vista que os nossos programas de mestrado e doutorado produzem ciência de excelência, de altíssima qualidade. E essa produção acadêmica, ela é veiculada internacionalmente, né? E como resultado disso, teríamos muitas coisas a serem ditas. Mas talvez possamos citar o último resultado do último ranking universitário Folha, por exemplo, em que a universidade, a Unesc, no estado de Santa Catarina, no quesito pesquisa, ocupa o 3º lugar, ficando atrás somente de 2 universidades públicas, que é a UFSC e a UDESC. Mas enquanto universidades particulares, ela está em 1º lugar. No âmbito nacional, a Unesc, entre as universidades particulares, ocupa o 8º lugar. Então veja a relevância desta instituição na produção do conhecimento hoje. A Unesc ela não é mais uma referência só aqui na região e passou a ser, né, uma instituição de referência principalmente na pesquisa no estado de Santa Catarina e no país. E em relação à própria internacionalização, os projetos, os convênios que nós temos com outras instituições, o número de alunos estrangeiros que nós temos na universidade, ela já está colocada, na verdade, como uma instituição, né, que extrapola muito os muros, né, o espaço geográfico de Santa Catarina. Então, são os números que mostram, são indicadores externos que mostram que a instituição, né, tem avançado muito nos últimos anos em pesquisa e em produção científica, dado a ampliação dos nossos estritos sensos, que são os mestrados e doutorados, o número de pesquisadores doutores que fazem parte desses programas, é que a instituição tem avançado, né, no quesito pesquisa, publicação e inovação. Atualmente são 342 professores envolvidos em mais de 300 projetos de pesquisa que estão em andamento na Unesc, divididos em 54 grupos, envolvendo mais de 250 alunos em 60 projetos de extensão que têm um foco: desenvolver a ciência que vai auxiliar você no dia a dia. Nós temos 15 grupos de pesquisa. Esses grupos são todos ligados ao CNPq e participam de diferentes editais, tanto internos quanto externos. Esses editais eles acabam propiciando a realização de pesquisas em áreas diversas, possibilitando também, inclusive, bolsas de pesquisa para alunos da universidade, né, dos nossos cursos. Então, estes grupos eles fazem pesquisas diversas, alguns relacionados ao meio ambiente, alguns relacionados à ecologia, à biologia, e boa parte deles, ou a sua maioria, são pesquisas ligadas ao ensino. Hoje o aluno ele vai a campo, ele pesquisa, escreve relatório, sai da universidade, apresenta trabalhos Brasil afora, alguns inclusive fora do país, como resultados das pesquisas, né? Então nós não entendemos mais um aluno que tenha conhecimento apenas de sala de aula. O conhecimento tem que ser buscado também fora da sala e é através da pesquisa ou dos projetos de extensão também que são desenvolvidos na comunidade que ele vai adquirindo uma melhor formação. E aí sai um profissional mais qualificado, né? Um profissional pesquisador, um profissional que sabe ir atrás daquilo que ele necessita. E isso, sem dúvida nenhuma, contribui muito para a boa formação dele pós-universidade. A gente tem vários exemplos dentro do IPAC, onde geralmente a gente trabalha com um projeto
de pesquisa e desenvolvimento. Então, muito do que nós fazemos do ponto de vista de pesquisa, na verdade, a gente sempre visa uma aplicação próxima, ou talvez futura. Então, vários trabalhos, tanto a nível de desenvolvimento básico, teórico, quanto também aplicado, a gente consegue estar trabalhando aqui dentro da instituição. Quando a gente fala em engenharia, na verdade, ela é a ciência aplicada. Então, para que a gente realmente possa construir um simples equipamento, ou talvez desenvolver uma nova tecnologia, na verdade, o que nós temos que fazer é trazer a ciência, né, e transformar aquilo num produto palpável, né, num produto que sirva, né, a um determinado objetivo. Então, nós não podemos dissociar jamais, né, a questão do conceito ciência pura, né, da condição de aplicação, porque na verdade uma depende da outra. E aqui nós tentamos fazer muito, né, no dia a dia esse tipo de aplicação de conceito, ou talvez de interrelacionamento, né? Então, trabalhos de pesquisa que normalmente visam, né, ao desenvolvimento, ao aperfeiçoamento, ou efetivamente a aplicação por si só, né, para gerar um insumo que seja palpável, né, e aplicável. Cada aluno, cada professor tem a sua parte nesta construção da ciência na Unesc. Ao ingressar na universidade, cada um pode colaborar com a construção do conhecimento de formas diferentes. E no próximo bloco, nós vamos conhecer alguns trabalhos importantes desenvolvidos aqui na universidade. Qual a diferença entre o saber popular e o acadêmico? Por que é importante a arqueologia nas obras de engenharia? O que é importante para o desenvolvimento econômico sustentável de uma região? E a escrita acadêmica precisa se aproximar ou se afastar das pessoas? Todas essas perguntas têm um ponto em comum: a ciência na Unesc. Você vai ver agora que a ciência é feita nas mais diversas áreas e pensando na sociedade. Acompanhe alguns trabalhos desenvolvidos, compartilhados ao longo da Semana de Ciência e Tecnologia da Unesc. E uma entrevista exclusiva da nossa repórter Milena Nandi com o palestrante Antônio Henrique de Moraes Neto, que abriu o evento. A Semana de Ciência e Tecnologia da Unesc iniciou com a palestra do professor doutor Antônio Henrique de Moraes Neto, pesquisador da Fiocruz. Professor, qual é a diferença entre o saber acadêmico e o saber popular? Milena, na verdade, não existe diferença. Apenas o saber acadêmico aborda um problema de uma forma. O saber popular aborda o mesmo problema de outra forma. São olhares diferentes sobre o mesmo problema. Professor, como a ciência pode agir de forma prática na vida das pessoas? Através da popularização da ciência, através da promoção da saúde, né? Através da troca de saberes entre a academia e a população, né? Não existe aquele que sabe mais, aquele que sabe menos. Apenas, como eu disse, né, as pessoas olham as diferentes nuances de forma diferente. A população tem muito a ensinar para a academia e vice-versa. Mas veja só, às vezes essa comunicação, essa troca de saberes, ela fica obliterada, porque a população acha que a academia tem que ficar lá na academia, e a academia acha que a população não pode chegar perto da academia. Então é nessa troca dinâmica de saberes que a ciência ganha. É aí que a popularização da ciência se torna um instrumento de cidadania. É aí que o cidadão vê o valor da pesquisa, vê o valor do saber acadêmico. Então, veja só, fica difícil, às vezes, né, até mesmo para uma pessoa que tem formação acadêmica, né, visualizar isso. Às vezes a pessoa tem um PhD, tá? Fez PhD na Inglaterra, mas não sabe, não tem conhecimento de como isso pode chegar perto da população.
Tá? Então, e nem a população consegue visualizar isso. Então, existe, né, diversas fórmulas de popularização da ciência. Seja num bairro onde as pessoas promovem feiras, estandes de observação de pequenos micro-organismos. Por outro lado, a própria população pode trazer a academia para perto, quando numa situação de um surto epidêmico, por exemplo. Né? Nós temos a dengue, né? Lá onde eu moro, lá no estado do Rio de Janeiro, a gente tem grandes epidemias de dengue ao longo do ano, tá certo? Então como é que a gente evita isso? Promovendo saúde, né? Trazendo, né, noções de prevenção para a população. Então, se não houvesse casamento, né, que é o casamento, né, entre academia e população, a ciência não tem o seu devido valor, né? Então, isso só é construído, né, a partir das trocas, só a partir de você popularizar essa linguagem, né? Não adianta nada a gente falar difícil com uma população que não sabe, às vezes, o que a gente está falando, né? Então, trazer essa linguagem mais palatável para a população é algo, uma condição sine qua non para as pessoas entenderem, né, que a academia é feita pro povo, pelo povo e para o povo, tá certo? Então, nessa condicionante do território, né, da troca de saberes, que se constrói a promoção da saúde. A saúde precisa disso, né? Você promover saúde é algo que agrega valor à cidadania. Professor, qual é a função da academia nesse processo de pesquisa, né, envolvendo estudantes, professores, com a comunidade? Como que pode haver essa aproximação? Isso é fundamental para a formação do médico. Às vezes, né, no campo, a gente tem muito a aprender. E às vezes as pessoas acham que não, é só ali trancado no consultório. É você trabalhando a saúde da família, trabalhando os determinantes sociais da saúde, que você avança, inclusive, para a formação médica. Existe no nosso país uma grande deficiência nos currículos de área médica. Exatamente nesse ponto que você está tocando, que é a aproximação, né, do médico, do estudante de medicina com o seu campo de atuação. Muitas vezes, doenças, né, que são negligenciadas, são mais negligenciadas ainda porque o estudante de medicina ele não tem contato com esse tipo de doença, com esse tipo de paciente. Então, isso que você me disse é fundamental para a formação desses futuros médicos. A pesquisa e a ciência andam lado a lado com a humanidade. Veja o caso da agricultura. Durante a Semana de Ciência e Tecnologia da Unesc, foi oferecida uma oficina de cultivo hidropônico, uma técnica que permite a produção de plantas mesmo com ausência de solo. Com a semente aplicada em uma espuma fenólica, depois de germinada, a planta é levada para uma estrutura feita de PVC, que permite o cultivo de hortaliças com menos pragas e doenças. Então, toda a parte de nutrição, a alimentação das plantas, ela vai ocorrer numa solução de água com os nutrientes que vão abastecer a planta de uma forma nutritiva. A pesquisa em solução nutritiva, ela vem desde a década de 50 evoluindo, né? Mais recentemente, na década de 80 e posteriormente a década de 90, chegando aqui no Brasil, muitos trabalhos em pesquisa já foram desenvolvidos e estudados a ponto de desenvolver um sistema de produção comercial. E nos últimos 10 a 15 anos, essa escala de produção ela ganhou o aspecto comercial. Então nós temos hoje produção hidropônica praticamente em todas as hortaliças, né, olerícolas, inclusive algumas frutas também é possível essa forma de nutrição. E aqui na região da ANREC, AMESC e Amurel,
é uma atividade que tem despertado bastante interesse de produtores jovens, empresários, né, no sentido de produzir alimentos sem agrotóxicos, né, mas também um alimento saudável. E você já parou para pensar que em uma construção também há ciência? Um exemplo simples são as obras de engenharia em que uma equipe de arqueólogos que trabalha com fragmentos do passado encontra elementos científicos para que o futuro seja traçado de forma que não destrua elementos históricos. Que intervenções de engenharia sejam feitas, realizadas no território, pronto, onde essas pessoas estão inseridas. Só que esse boom dessa expansão de obras de engenharia, que é um boom, né? As estradas vêm, as linhas de ferro estão vindo, as usinas hidrelétricas estão vindo. Existem pessoas que estão inseridas nesses locais, que muitas vezes não são preparadas para essa mudança social que vai ocorrer. A arqueologia está inserida diretamente nesse local, nesse contexto de atuação. Porque o progresso está vindo e a arqueologia vem para mostrar para as pessoas, olha, aqui esse território foi ocupado durante muito tempo. Durante 2, 3, 10 mil anos esse território foi ocupado. E a obra de engenharia está vindo e a gente tenta revalorizar esses conhecimentos que muitas vezes a população não tem. As pesquisas nas áreas de engenharias têm outros cases de sucesso, como é o caso do estudo desenvolvido pela Unesc, onde há a utilização de ozônio para o tratamento de drenagens ácidas na mineração de urânio. O projeto é desenvolvido nos estados da Bahia e Minas Gerais. A ideia é utilizar o ozônio para oxidar os metais presentes na água, os metais pesados. Ele foi um projeto idealizado por 4 instituições. A Unesc é a instituição tecnológica do projeto, é a responsável para o projeto dar certo, tecnologicamente falando. Então é um projeto financiado pelo BNDES, com apoio da Brasil Ozônio, que é uma empresa incubada no CIETEC de São Paulo e que está desenvolvendo os equipamentos geradores de ozônio. Temos ainda a Fundação Pátria, que é quem gerencia financeiramente o projeto, e temos a presença da INB, Indústrias Nucleares Brasileiras, que ela é proprietária da área onde está localizada a antiga mina de urânio, em Caldas, Minas Gerais. O objetivo do projeto é tratar a água que está sendo lançada constantemente, né, em torno de mais de 300 metros cúbicos hora, nessa mina lá em Caldas, Minas Gerais. Então, o ozônio ele vai entrar no circuito da água para precipitar, para oxidar esses metais e precipitar eles. Uma vez que isso é feito, possibilita o lançamento dessa água, né, após uma pequena correção ainda do pH, possibilita lançar já no corpo hídrico. O desenvolvimento de novas técnicas para o tratamento de doenças, a produção de medicamentos mais modernos, experimentos que visam o bem comum. Tudo isso é desenvolvido aqui na Unesc. É a pesquisa se tornando uma aliada da população que pode viver a cada dia com mais qualidade de vida. A gente trabalha com pesquisa básica, alguma coisa que já está saindo aplicada. Mas, por exemplo, eu lembro agora que a gente teve um caso da área de saúde, mas pensando na saúde do trabalhador, nas mineradoras. Então, o meu grupo começou a investigar a qualidade das verduras que eram oferecidas aos trabalhadores de uma mineradora aqui perto. Porque a gente, conhecendo a mineradora, descobriu que eles tinham uma horta na mina para oferecer produto, digamos, natural. Eles achavam que estavam dando um produto mais saudável para os seus funcionários. Só que ela é em cima de rejeito de carvão. Se achava que estava tudo tranquilo, porque o solo estava com uma boa impermeabilidade, tudo, mas tinha toda a questão aérea, né, de precipitação, do calor, e a gente começou a investigar isso. E foi legal que com os resultados que a gente teve, a mina acabou extinguindo essa horta, porque ela viu que o custo-benefício estava sendo pior para os funcionários do que achar que estava dando um produto, digamos, saudável. Mas o local onde ele estava sendo plantado, a questão da poluição aérea da região do entorno das minas, a gente descobriu que era um problema
que isso pode estar acontecendo com toda a comunidade que vive sobre rejeitos de depósito de carvão e que em casa fazem o seu jardim, plantam as suas hortas, criam frutíferas, achando que agora tô comendo a fruta saudável do meu quintal. Mas dependendo da proximidade com a mina e dependendo de como a qualidade desse solo, isso pode interferir. E quando falamos em qualidade de vida, não podemos deixar de pensar no desenvolvimento socioeconômico. E aqui na Unesc, nós temos compromisso com a potencialização da comunidade e com a região, promovendo um desenvolvimento baseado nos preceitos de crescimento ordenado. Olha, sustentabilidade é um conceito, para quem trabalha com o tema, já está bem conhecido, né? É consumir, utilizar os recursos hoje, mas garantindo para gerações futuras também esses recursos. Então, hoje e para amanhã, né? Então, não é esgotar, é utilizar, é usar, é ir mais para o futuro. Esse é o conceito básico de sustentabilidade. O ideal é dar oportunidade para todos, né? O Celso Furtado, que é o grande mestre do desenvolvimento econômico, ele falava que o desenvolvimento é ampliar horizontes e oportunidades, né? Então, é garantir acesso a todos aos serviços públicos, ao emprego, à renda, ampliar horizontes e oportunidades. Essa que é a questão fundamental do desenvolvimento, né? Porque tenho concepção de acho que é só fazer políticas públicas e dar, dar para as pessoas. Não é só dar para as pessoas, é garantir a ela acesso às coisas, né? Acesso aos serviços, acesso aos bens, né? E possibilidade de emprego de qualidade, né? Então é fundamental isso, né? Uma região prosperar, uma região ter bom desempenho socioeconômico, né? É ter isso, né? É que todos possam ter acesso aos serviços, todos possam ter acesso aos bens. A linguagem acadêmica muitas vezes dificulta o entendimento da grande massa da população aos novos projetos de tecnologia. E esse é um dos principais trabalhos atuais da Unesc, aproximar os saberes populares e a produção da universidade. A participação da comunidade é essencial para que as pesquisas e projetos científicos deem certo. Nós escrevemos para os nossos pares. Então, por exemplo, textos acadêmicos assim, em níveis já de pós-graduação, como uma monografia ou dissertação ou tese de doutorado, eles normalmente serão lidos por acadêmicos também, por mestres, por doutores. Então, é muito difícil esses textos acadêmicos a gente simplificar a linguagem para que a comunidade em geral se aproprie. Agora, em termos gerais, assim, os artigos, por exemplo, que a gente escreve, que vai para a grande mídia, ou então uma coisa que acontece muito na academia hoje, que é assim, ó, a partir da produção acadêmica feita, sejam TCCs de graduação, sejam monografias, as pessoas, os professores, alunos, eles estão transformando isso em livros. Ao transformar em livro, acontece uma tentativa não de simplificação, mas de fazer com que essa linguagem fique um pouco mais próxima para o público em geral entender. Então esse é um grande desafio para nós professores. Ao mesmo tempo, tem a ver com aquela primeira pergunta que você fez. Quando o acadêmico, o professor já se apropria dessa linguagem acadêmica, é ele também não ficar escrevendo para os amiguinhos só entre aquele métier dele e a gente escreve para a gente mesmo ler e agora? E para onde que vai essa produção? Né? Então esse também é um dilema, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, é tentar estabelecer um equilíbrio dessa produção científica para que ela tenha qualidade, para que seja uma linguagem formal, bem entendida, é uma coisa que vai ser registrada, que vai ser lida daqui a muitos anos, ao mesmo tempo que a comunidade em geral comece a ter acesso também a essa produção. Dentro das áreas de ensino, existem vários tipos de gêneros para a produção dos pesquisadores. Os gêneros acadêmicos são diversos, né? Podemos citar alguns aqui para exemplificar. A resenha, o ensaio acadêmico, os artigos científicos e como textos mais formais, assim, de término de curso, nós temos os TCCs na graduação, monografia na especialização, dissertação no mestrado e tese no doutorado. E estes são apenas alguns trabalhos de um universo gigantesco. Só na Unesc são centenas de estudos em desenvolvimento. A universidade impulsiona o aprimoramento da ciência para que ela possa se aproximar e modificar a vida das pessoas. No próximo bloco, nós vamos conhecer a Feira da Economia Solidária, um ambiente onde a ciência e o saber popular têm espaço garantido.
277 trabalhos, todos da Unesc, apresentados durante a Semana de Ciência e Tecnologia da Universidade, foi possível perceber a potencialidade da pesquisa, que cada vez mais eleva o nome da instituição. No evento há dezenas de iniciativas, como a Feira da Economia Solidária. A proposta, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego brasileiro, é um jeito diferente de produzir, vender, comprar e trocar os produtos necessários para o nosso dia a dia. Tudo sem explorar os outros, sem querer levar vantagem, sem destruir o ambiente, cooperando e fortalecendo o grupo, cada um pensando no bem de todos e no próprio bem. A economia solidária vem se apresentando nos últimos anos como uma inovadora alternativa de geração de trabalho e renda e uma resposta a favor da inclusão social. A Feira da Economia Solidária eu acho muito importante para as pessoas se agruparem, né, para trabalhar essa questão da solidariedade mesmo, né, de vender seus produtos em grupos e não isoladamente. Então acho que tudo que se faz pensando no coletivo, que gera renda, que beneficia, né, que agrega valor, né, principalmente os produtos que são das hortas comunitárias, né, da economia, da familiar. Acho que tudo isso vem agregar. Eu acho que está parabéns à Unesc e toda a organização dessa feira, né? Muitas vezes as pessoas querem apresentar os seus trabalhos, né, e não tem oportunidade para isso, né? E eu acho assim muito bacana e para valorizar também mais o artesanato, né? Que as pessoas que fazem esses trabalhos assim não são muito valorizados, né? Então eu acho assim que é muito importante isso. Fiquei muito contente que vocês abriram esse espaço, né, para a comunidade, porque nossa, a gente sente muita falta dessas feiras de artesanato, de verduras, né, de várias coisas que eles apresentam lá. Nossa, eu fiquei muito feliz. A Semana de Ciência e Tecnologia da Unesc cresceu tanto que já pode se transformar em um evento estadual. O evento chegou à 4ª edição e sempre com pessoas que buscam uma nova forma de consumo. Como a economia é uma via de duas mãos, auxiliando quem compra e quem vende, os comerciantes apostam na ideia. Hoje o artesanato, para mim, ele me traz várias coisas, né? Além de ser gratificante financeiramente, né? Que foi onde, como eu tenho 3 filhos, foi assim, uma época difícil da minha vida, eu encontrei o artesanato que me supriu várias coisas. Psicologicamente, além disso, me trouxe assim o contato com o artesanato, fazer à mão, fazer com carinho, com amor, aquilo tudo me trouxe, e além disso me trouxe o financeiro, né? Então o artesanato para mim é uma coisa que eu gosto de fazer e eu faço com amor. Uma economia solidificada é ferramenta fundamental para o crescimento organizado e trabalhar para esse bem comum também é papel da universidade. Economia pode ser desenvolver estudos econômicos para promover cada vez mais concentração de capital, né, para acesso a poucos, como pode desenvolver pesquisa e estudos para possibilitar que todos tenham mais acesso a emprego, a renda de qualidade, né? Não tem dúvida, né? Quando desenvolve projetos econômicos, ele tem que abranger um número maior, né, da sociedade, não pode ficar restrito a alguns setores. Isso que é a visão interdisciplinar, né? Mesmo que tu vá fazer um projeto de pesquisa na área de transporte, né, para melhorar a qualidade e a estrutura de transporte de uma região, mas ele tem que pensar o transporte do ponto de vista econômico, político, social, cultural, né, antropológico, e ver como é que ele se interage na sociedade, não só se ele é importante, mas como ele se interage na sociedade como uma nova modalidade de transporte, né, ou uma nova plataforma de transporte, numa cidade, uma micro-região, uma cidade, né, vai se interagir, vai se combinar naquela região, né, e essa combinação, como ele se interage, interfere nas várias esferas de existência, seja econômico, político, social. Então, né, fazer uma pesquisa, fazer um estudo da economia para promover o desenvolvimento, tem que levar em consideração todas as esferas de existência, que é o econômico, o social, o cultural, né, não estão desconectados. É esse que é a perspectiva interdisciplinar. E a maior certeza de que o evento é um sucesso é o respaldo do público, além do reconhecimento dos profissionais da área.
A gente está falando de um evento dentro de uma instituição com ensino de qualidade e que faz pesquisa de qualidade, né? Vocês têm grupos de pós-graduação, pesquisadores que são de excelência no país. E isso é muito importante. E eu, através da palestra de abertura, através dos pôsteres, das apresentações orais dos trabalhos, se vê uma grande variedade de estudos sendo realizados, desses estudos com resultados de qualidade, que estão gerando muitas publicações para a instituição e projetos de extensão também, que é bastante importante também. Eu observei na palestra de abertura uma grande participação de toda a comunidade acadêmica, né, incluindo os alunos de graduação também. E ter os alunos, e ter os professores, e ter essa integração é muito importante para esse desenvolvimento de qualidade, que é refletido nos trabalhos que eu observei. Estas conquistas são comemoradas dia a dia, porque aqui na Unesc a ciência faz parte da formação dos acadêmicos, que desenvolvem não apenas profissionais qualificados para o mercado de trabalho, mas com foco no conhecimento. É importante essa publicação porque é a forma que a gente tem de mostrar o que está sendo feito na universidade. Uma pesquisa que fica na gaveta, ela não tem um retorno, então a gente está aqui pesquisando, nós temos incentivo do governo, nós pesquisadores temos incentivos não só da Unesc, mas do governo federal, uma vez que nós temos um certo renome e aí nós ganhamos benefício de órgãos de fomento do governo federal para a gente fazer pesquisa, pelo reconhecimento dos nossos trabalhos. Então, é o mínimo que a gente tem que fazer, é devolver isso na forma de publicações, indo para congressos, mostrando o que a Unesc está fazendo, publicando artigos, seja em língua portuguesa, seja em língua estrangeira, né? Porque daí a gente tem uma inserção internacional, isso é o que a gente mais faz aqui na Unesc. Os grupos do programa de pós-graduação em saúde, a gente praticamente só publica, ou tenta só publicar, em artigos internacionais para mostrar a Unesc não só para o Brasil, mas para o mundo, né? Então, o que a gente faz de pesquisa e é uma forma de dar esse retorno. Então, já que estão investindo, nós estamos descobrindo novos saberes, nós estamos tentando, né, melhorar alguns processos com as nossas pesquisas e aí por isso é importante dar esse retorno na forma de publicação para estar sempre mostrando para a população o que a gente faz. Com todo esse know-how, a Unesc ainda quer mais, quer crescer junto com seus pesquisadores, crescer de forma justa e sustentável e trilhar os caminhos do sucesso. Nós estamos caminhando no sentido de cada vez mais nos aproximarmos da sociedade, no sentido geral da comunidade, atendermos os anseios, né, as dificuldades, os problemas, estarmos presentes, porque essa é a natureza, é a origem da instituição, é a instituição comunitária e cada vez mais ela se preocupa, né, em desenvolver projetos, tanto de pesquisa quanto de extensão, de ação comunitária, projetos que façam sentido e que realmente deem respostas e ajudem a melhorar a vida em sociedade, né, na comunidade. Com certeza você ficou com vontade de mais conhecimento e a Unesc é o caminho certo para isso. Aproveite e venha conhecer a universidade e tudo o que ela oferece para você e para a sociedade. Até mais!